Neri Geller não é mais secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. A confirmação foi publicada hoje de manhã no Diário Oficial da União, mas no começo da tarde de ontem, em entrevista coletiva, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou que a demissão havia partido do próprio Geller, após suspeitas de conflito de interesse. Então agora a gente vai até Brasília conversar com o jornalista Marcelo Dias, que está com o Neri Geller nos nossos estúdios para esclarecer todo esse assunto para a gente. Uma boa tarde para os dois. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a você que nos assiste aqui no Mercado e Companhia. Agradeço também aqui a presença do Neri Geller, que vem aqui falar exclusivamente para o Canal Rural, para a gente entender esse desdobramento desde ontem com relação à saída do Neri Geller da pasta da Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Neri, seja bem-vindo, muito obrigado aqui pela sua presença. Já começo te perguntando, o que virou uma grande confusão foi exatamente na coletiva de imprensa, quando o ministro Carlos Fávaro disse que você pediu demissão. Informações que nós recebemos aqui no Canal Rural foi de que você não havia pedido demissão ontem ainda do cargo, que você talvez estivesse sabendo tudo o que aconteceu pela imprensa, o que foi muito rápido, inclusive todos ficaram sabendo, até mesmo aqui no evento que estava acontecendo na FPA. A pergunta é, você pediu demissão? Marcelo, eu não pedi demissão. Primeiro, boa tarde a todos. Quero agradecer mais uma vez por estar aqui no Canal Rural, conversar com os produtores, com realmente quem produz no campo. E com relação a esse episódio, muito tranquilo, muito sereno. Eu conversei com o ministro Fávaro ontem de manhã, uma conversa bastante longa, não muito tempo, mas bem aprofundado sobre esse tema da questão do leilão do arroz. Eu coloquei todas as posições que eu estava muito tranquilo com relação ao leilão, aos participantes, e o ministro falou então que iria para a presidência da República, iria conversar e que esse leilão seria bem possível que seria cancelado. Falei, ele, ministro, eu estou pronto à disposição à tarde para ajudar, para contemporizar. Realmente pegou uma proporção muito grande e é importante a gente se posicionar com muita firmeza. E eu nunca fugi e não vou fugir da minha responsabilidade. Então você conte comigo. Foi essa a conversa. E voltamos, então ficou acordado para conversar depois do almoço. Mas o ministro havia me falado que a situação estava muito complicada, que era bem provável que se cancelaria o leilão. Depois disso, eu logo depois da reunião com o presidente da República, o ministro me ligou, falou que estava muito complicada a situação e que iria dar uma coletiva. Eu falei, ministro, muito tranquilo, à tarde a gente conversa. Aí ele foi, deu a coletiva e falou que eu teria pedido exoneração. Isso não aconteceu, com muita tranquilidade, não estou aqui querendo afrontar o ministro, com muito respeito, sigo a hierarquia, já fui secretário de vários ministros da Agricultura, todos eles muito pacificados e muito trabalhando alinhado para ajudar o setor, uma relação de confiança. E saiu, aí ficou à tarde, eu fui, Marcelo, na Secretaria de Política Agrícola, despachei normalmente, 5 horas, eu recebi um e-mail, a minha chefe de gabinete me passou, eu recebi um e-mail encaminhado à Secretaria Executiva com cópia para a Secretaria de Política Agrícola pedindo a minha exoneração, tomar providência para a exoneração a pedido. Eu então notifiquei que recebi, acusei que eu teria recebido o e-mail, mas que eu gostaria que fosse ratificado, porque não foi a pedido. Eu não tenho motivo para pedir demissão. Ou seja, então você não chegou a pedir demissão e não partiu de você essa demissão. Agora, essa declaração do próprio ministro Fávaro, que te pegou de surpresa, a própria imprensa também já comunicou isso em questão de instantes. Ontem nós já ficamos sabendo também. Você também ficou sabendo pela imprensa dessa declaração do ministro? Marcelo, é muito tranquilo isso, é uma decisão, ele tem o direito de tomar essa decisão, o cargo de ministro é dele, portanto eu sou um subordinado a ele e sigo a hierarquia, é muito tranquilo. Aí fica o pré-julgamento ou análise de cada cidadão que está me assistindo nesse momento, mas principalmente do setor produtivo do Brasil. Eu nunca me apeguei a cargo, eu não apoiei o presidente Lula para ter cargo no Ministério da Agricultura, nunca fiz isso, fiz pela convicção de ajudar o setor, uma história de mais de 20 anos de trabalho prestado, não é de conversa
conversa fiada, nunca foi feito com ego, sempre foi feito com muita humildade, sempre no sentido da convergência. A minha relação com o setor agropecuário, com a frente parlamentar da agropecuária e com o governo, é uma relação de extrema confiança, desde cima do alto escalão à equipe técnica, aqui na esplanada dos ministérios, passando pelo Ministério da Fazenda, do Planejamento, em todas as esferas, sempre foi resolutivo. Nunca usei isso para me promover politicamente. Agora, você falou uma coisa importante aí, que você pediu uma retificação do que o presidente Lula tinha pedido a exoneração já no final da tarde. Ou seja, o próprio ministro Carlos Fávaro, depois de você pedir essa retificação, você foi ouvido? O ministro falou com você? O governo sinalizou alguma conversa? Marcelo, eu não quero criar nenhuma polêmica com relação a isso. Estou muito tranquilo e eu quero conversar com a sociedade para botar as coisas às claras. A única coisa, não é nenhum motivo de sair atirando no governo. Tem uma relação e o presidente Lula deve estar me assistindo em algum momento essa entrevista. O presidente sabe que eu apoiei ele na eleição, fui o único deputado da frente parlamentar que apoiou a eleição do presidente Lula junto com o presidente Alckmin, foi por convicção, não foi para pedir cargo. A única coisa que eu me resguardo e tenho essa consideração, mesmo que aconteceu esse episódio, uma relação de confiança com a alta cúpula, passando inclusive pela presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleice, que eu tive o privilégio de ser ministro junto com ela, quando no governo da presidente Dilma. Então, é muito tranquilo, não estou criticando, é uma decisão dele, só que o ministro não, ontem à tarde, isso é vero, é verdade, é verídico. Eu fui lá, avisei que eu estava na Secretaria de Política Agrícola, nós combinamos e eu não fui recebido pelo ministro. Acho que isso não foi correto. Agora, vou criticar ele, é um direito dele e pronto, bola para frente. Agora, só para a gente entender também, Nery, com relação a essas denúncias que falam de conflito de interesse, até envolvendo aí o nome do seu filho. De que maneira que você recebeu essa informação? Você estava na coordenação aí desse leilão do arroz? Estava ajudando? De fato, quem é que estava coordenando todo esse processo? Toda a imprensa sabe e a esplanada sabe também como isso ocorreu, inclusive o setor produtivo. Eu participei de reuniões técnicas na Casa Civil, mas isso foi liderado pelo ministro Fávaro e pela Casa Civil, categoricamente. Então, eu tive algumas posições contrárias, fui voto vencido, eu respeito isso, eu achei que era uma grande oportunidade a gente alavancar a produção de arroz no Brasil, consolidar ela como uma grande commodity no mercado internacional, inclusive sermos autossuficientes aqui dentro e exportar arroz, que seria, porque é uma atividade hoje que dá lucro. Obviamente que entendo também a parte do governo de cuidar da questão social, da questão da inflação, de levar arroz mais barato, e dentro desse conceito eu me alinhei, mas sempre na defensiva, defendendo a produção nacional, que é a minha função como secretário de Política Agrícola, e isso eu fiz com muita firmeza. Pois o ministro liderou isso, é legítimo, ele tocou isso. Agora, com relação a conflito de interesse, zero. O que eu posso, e essa é a parte da imprensa, que é da entrevista que eu queria falar, vou categoricamente para todo produtor que está me assistindo e as lideranças. Meu filho abriu uma corretora no ano passado, em agosto, quando não era secretário de Política Agrícola, não estava no governo, em agosto com o Robson. E essa corretora, ela não operou, ela não funcionou, ela não foi ativada do ponto de vista da operacionalização, nenhuma operação foi feita. E como o Marcelo saiu, o Robson tocou, depois, na sexta-feira eu fiquei sabendo, tocou a corretora dele, participou já no ano passado, se credenciou por edital público, se credenciou na Conab, participou de vários leilões lá no ano passado, antes de eu ser secretário de Política Agrícola. Na sexta-feira, quando começou a dar essas polêmicas, eu me certifiquei com o Marcelo e eu também depois liguei para o Robson, falei, Robson, o que é isso que está acontecendo? Robson foi categórico, falando, eu trabalhei com você até 2020 como teu assessor na Câmara Federal, como consultor jurídico, advogado que sou, e depois eu prestei consultoria em 2021 e em 2023 para o partido na questão eleitoral, única e exclusivamente. Eu estou seguindo minha vida, você não está mais pagando meu salário. Eu estou rigorosamente dentro da lei, e por que eu não posso participar nesse leilão se eu participei de outros leilões? Ou seja, não havia mais uma ligação nem de trabalho entre vocês, então, nenhuma, nessa questão. zero. E é importante, Marcelo, que esse espaço que vocês me dão, tudo que eu estou falando é que a imprensa cheque essa informação. E o edital
é rigoroso nessa questão. A empresa que ganhou, ela tem 5 dias para se habilitar, para apresentar as garantias através de carta de fiança ou então de depósito. Depois ela tem 90 dias para fazer a operação se ela estiver habilitada. Se ela não se habilitar, ela é desclassificada. Depois o arroz vem importado dentro das conformidades do edital, vai para dentro da Conab e depois dos 90 dias ou dos 120 dias, se finalizada a operação, é que sai o dinheiro público. E todos aqui sabem o que é leilão. Todo mundo sabe o que é bolsa. Isso não é apertar um dedo aqui, o direcionar que vai ser. Agora, a minha função como secretário de Política Agrícola não tem nada a ver com a Conab. A Conab, inclusive, nesse caso, fica vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, não é nem no Ministério da Agricultura. Seria diretamente com o MDA, então. Neri, só abrindo o espaço aqui, a Priscila, nossa apresentadora, também quer fazer uma pergunta para você, direto do estúdio de São Paulo. Priscila. Oi, Neri. Olha, quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação e eu queria só que você esclarecesse aqui para a gente uma coisa. Você falou agora que você ouviu todos os lados do governo sobre a importação de arroz, mas que o necessário era realmente ajudar aqui a produção interna. Você vê realmente a necessidade de ter tido essa importação e mais, você acha que é necessário ter um novo leilão a partir de agora? Porque me parece assim que a coisa está ficando maior do que realmente o problema, que a gente teve lá o problema das enchentes no Rio Grande do Sul, queríamos proteger aqui e conseguir a reconstrução, aí todo esse imbróglio que foi colocado com a importação de arroz, que muitas entidades falaram que não era necessário, a gente bateu aqui várias teclas, que o problema era a logística no momento, claro, óbvio, que estava tudo alagado, mas que produto a gente tinha. E a gente sabe que antes mesmo das enchentes começarem, a gente já tinha 85% das lavouras colhidas, e desses 15% restantes, nem tudo estava perdido. Você acha que realmente foi necessária essa ação? Não estamos perdendo foco no que realmente é importante em valorizar os nossos produtores aqui do Brasil? Priscila, Priscila, né? Priscila, é muito importante essa sua pergunta, e eu dialoguei muito internamente no governo e também com o setor. E no nosso entendimento era uma oportunidade de nós avançarmos muito na produção nacional, nos consolidarmos com abastecimento interno, com autossuficiência e com excedente para exportar, inclusive, que nós já fizemos exportações hoje. Mas teve sim, e aí é legítimo também que o governo, o presidente Lula se preocupe, quando levantou o preço, com muita cautela, tinha que sinalizar para o mercado que se eventualmente faltasse arroz, em função da logística no Rio Grande do Sul, e o Mercosul, que tinha capacidade de abastecer, não abastecesse, que o governo faria outras atitudes, naquele momento, mas com muita cautela, muita cautela. Então o primeiro leilão de 100 mil toneladas poderia até ter acontecido, mas muita cautela, ou então a proposta que foi feita é que a gente fizesse a liberação da TEC, tirasse a alíquota de importação fora do Mercosul, e a gente fortalecer a produção nacional. Essa foi a obrigação como secretário de Política Agrícola. Por outro lado, fui voto vencido com a exportação, porque tinha a questão da influência da inflação, preço e feijão e arroz é a base alimentar da sociedade brasileira, né, que isso iria faltar. Então, teve talvez não, falo não como crítica a ninguém, talvez foi mal conduzido, acho que foi mal conduzido, acho que faltou mais informações técnicas ao presidente da República, acho que os técnicos da Conab, eu quero fazer uma defesa intransigente à Conab, deveria ter sido mais decisória na hora de tomar a decisão e passar as informações, porque nós, através da Conab, tínhamos a informação que a Priscila colocou. Nós tínhamos já 83% da safra colhida, faltava então 17% ainda a ser colhida e boa parte desses 17% estava fora do raio de enchentes no Rio Grande do Sul e, portanto, não estava perdido, e os dados agora confirmaram, nós tivemos só uma perda de 5%, e que, eventualmente, se precisasse, já estava vindo arroz de outros estados. Se tirasse até que resolveria. Eu acho que essas informações, talvez elas deveriam ter chegado com mais rigor técnico e talvez um pouco mais discutido para chegar essa informação até o nosso presidente Lula. De novo eu falo,
com muita transparência, estou falando aqui porque eu quero estabelecer e talvez restabelecer completamente a verdade. Não saio atirando, criticando, não. Eu acho que teve erro e até depois se politizou esse assunto. Eu acho que agora é a hora de pôr a bola no chão, gente. Eu não estou mais no governo, mas pôr a bola no chão, vamos analisar com frieza, com cautela. A FPA tem que ser mais ouvida também, tem que vir mais para perto para ajudar, porque são assuntos que interessam a Frente Parlamentar da Agropecuária, e o próprio governo sentar e discutir se há necessidade, se não há, e se fizer, como que vai fazer para não prejudicar a produção nacional, tendo em vista que já tem uma tendência de queda nos supermercados do Brasil. Neri, eu queria fazer uma pergunta bem rapidinho, até pedir para a Priscila um pouquinho mais de espaço dentro dessas questões que você falou, inclusive numa exclusiva que você deu para mim. No evento da Abramilho, você tinha garantido que não precisava importar arroz. Lembro muito bem dessa entrevista que você concedeu para mim lá, mas uma questão agora que você colocou para a gente encerrar bem rápido. Você acha que depois de tudo isso que aconteceu, está faltando diálogo agora do governo com a FPA, porque a gente observava que você era essa comunicação do governo com a FPA. Você estava participando sempre das reuniões, sempre estava presente, e a gente não via ali a presença do ministro Carlos Fávaro conversando diretamente com o setor. Daqui para frente, o que você acha que deve ser? Porque se o Neri era essa ponte de comunicação do governo com a FPA, como é que fica? O que precisa ser feito? Marcelo, eu tenho um carinho todo especial, e todos sabem, um vínculo muito forte político com a Frente Parlamentar da Agropecuária, desde 2007, na época do Miqueleto, do Colato, do Caiado, do Heinz. Isso se consolidou durante esses 20 anos. A FPA precisa ser ouvido, e eu tenho esse perfil de ir lá para a fábrica de chão, de conversar com os produtores, de conversar com as cooperativas, de próximo do Alceu, do Sérgio, do Abelardo, mesmo que a gente tenha diferenças ideológicas, mas o sentido é sempre a convergência. Então, eu estou fora do governo, mas aonde eu puder contribuir, falo isso do fundo da alma. Aonde eu puder contribuir, eu o farei, porque eu quero muito que o presidente Lula tenha uma equipe boa que faça esse diálogo e que traga a pacificação, que foi o que eu preguei, inclusive quando estava no mandato aqui do governo passado. Então, acho que tem, sim, o presidente Lula tem muita capacidade, ele vai saber fazer os reparos e os ajustes que são necessários para dar tranquilidade, estabilidade política e, aí, consequentemente, econômica para o Brasil. Eu quero agradecer muito a sua presença, essa entrevista especial que você nos concedeu aqui no Mercado e Companhia. É claro que você continue aí no seu trabalho junto com o produtor rural, e qualquer informação estamos à disposição. Uma boa tarde para você, Neri. Obrigado, Marcelo, obrigado, Priscila, e obrigado a você que está nos acompanhando. Obrigada, Priscila, com você em São Paulo. Obrigada, Marcelo, e muito obrigada, Neri, aqui pela disponibilidade.